E aí, pessoal, tudo bem? Então, vamos falar sobre Milley. Não esperem uma aula, não esperem jornalismo. É especulação, assim, é umas brisas que tá passando pela minha cabeça que eu vou compartilhar aqui. Hoje é o meu último dia de trabalho, eu tenho só mais duas aulas hoje, e aí eu tô de férias, e aí eu só volto dia 15 de janeiro. É necessário, acho que eu nunca que eu me lembre, precisei tanto dar uma parada, eu acho que nem na pandemia, e vai me fazer muito bem. Embora basicamente os meus amigos sejam os meus alunos e eu vá me sentir solitário, principalmente agora. Ainda assim, eu preciso muito ver a minha vida de fora, eu preciso muito dar uma reduzida. Eu só vou atender três pessoas durante essas férias porque essas três pessoas realmente estão com a corda no pescoço, estão desesperadamente com necessidade de desenvolvimento de idioma. Mas aí eu vou reduzir de uma carga horária de 40 horas, sei lá, para 6. Vai ser fácil, vai ser fácil. Ahn, eu finalmente vou poder ver uma série de coisas que eu quero ver, ler uma série de coisas que eu posso ler, e finalmente vou ah, conseguir ficar sozinho com os meus pensamentos. Durante muito tempo eu quis me dedicar à escrita, só que me dedicar à escrita requer que eu abandone o trabalho que eu amo e eu não vou fazer isso. Eu não vou parar de dar aula. Mas se eu ficar rico, eu não vou parar de dar aula. E, e é engraçado porque quando você escreve uma história, você tem que ter personagens, esses personagens têm que ter vida. E para você, eles têm que existir, eles têm que ser coisas. E é engraçado que, enquanto você não escreve, não petrifica, né? E às vezes você até começa a escrever sobre um personagem, só que no decorrer da história ele vai mudando. E o problema é que toda vez que eu dou uma aula, principalmente para alunos que já chegaram à fluência, e a gente só fica batendo papo, a conversa é tão intensa que os dois saem transformados. Por mais que a gente não perceba, por mais que o aluno não perceba e eu não perceba, eu sempre saio tendo aprendido alguma coisa nova, tendo me escutado falar sobre alguma coisa, tendo refletido sobre algo, e aí eu mudo minha perspectiva de mundo, muda, e aí meu personagem muda, e aí a história perde coesão, e aí eu já quero ir para outro lado. Então, como eu não consigo escrever um livro inteiro em um fim de semana, isso nunca vai provavelmente acontecer enquanto eu estiver dando aula. Já pensei em dedicar as férias à escrita de alguma coisa, mas também não vai acontecer porque eu quero muito mais absorver coisas do que criar coisas. E acho que eu já estou me adiantando para o vídeo de retrospectiva, então eu vou cortar esse assunto aqui e a gente volta falando sobre isso mais para frente. É engraçado que acabei de falar que vou parar de falar e continuo. É, a- Alguém pode dizer que todas essas conversas que eu tenho de fim de semana com o Lucas, elas são muito parecidas. A gente só faz uma fofoquinha sobre o que aconteceu na semana, mas toda semana parece que a gente prova o conhecimento dele e o meu, tudo que a gente pensava, tudo que a gente imaginava, baseado com o que aconteceu. E é claro que a gente se surpreende, a gente não consegue prever. E a ideia nem é que a gente preveja. Mas a gente vai falando, nossa, aquilo que parecia ser é mesmo, aquilo que parecia ser de fato é, e isso daqui aconteceu, isso daqui eu não imaginava que pudesse acontecer, mas eu entendo por que aconteceu. Então, cada conversa dessa enriquece muito o cenário de maneira que, quando eu vejo determinadas notícias, eu sinto que eu tenho uma certa confiança para fazer julgamento. Pode ser arrogância e pode ser ignorância. Pode ser eu achando que eu estou conseguindo sabedoria quando na verdade eu sou um grande tonto. Pode ser isso. Mas eu não tenho vergonha também se eu estiver passando vergonha na internet. Por exemplo, se o Farinazo escutar as besteiras que eu falo sozinho aqui, e ele fala, cara, você está completamente errado, eu vou querer saber o porquê, mas eu não vou me vergonhar de ter falado o melhor que eu podia falar com aquilo que eu era e com aquilo que eu sabia. E às vezes eu vejo um monte de gente falando, vamos ganhar dinheiro com esse negócio aqui, ou então parem de investir nisso porque vai dar ruim, e eu falo, essa premissa tá meio errada e tem muita gente acreditando em você. Então, se essa premissa está errada e tem muita gente acreditando em você, dá para ganhar uma graninha aí. Tem esse lá também. Então, das duas, uma.
Ou eu vou ficar rico, eu vou continuar dando aula e vou continuar fazendo vídeo, ou eu vou aparecer aqui pedindo Pix pra você. Isso um dia. Tomara que isso não aconteça. Tudo indica que não. Ahn, e o que acontecia, né? Durante toda a campanha? Lucas excitadíssimo e eu, né? Então, quem é Milley, quem é Milley, quem é Milley, não faço ideia, também não quero saber, porque o que as pessoas falam em campanha, pra mim, conta muito pouco, e se eu não tenho o histórico do cara, e o histórico do cara é o personagem, então eu não vou ficar perdendo meu tempo. Os argentinos que escolham, e agora que escolheram, aí agora dá pra ver quem Milley é, não pelo que ele fala, mas pelo que ele faz. Então, quando você analisa o que o Lula fez, o que o Lula faz, o que o Bolsonaro fez, o que Fernando Henrique fez, o que que você vê? Você vê pragmatismo de elite. É toda a ciência política sendo usada no direcionamento da proteção de determinados oligopólios e de determinada camada dominante, a complexidade da nossa carga tributária, a nossa supertributação, a impossibilidade de tirar riqueza para o brasileiro médio, você vê que entrou o presidente, saiu o presidente e continuou-se exatamente a mesma coisa. E quando eu olho para Dilma, ela destoa. Mas a Dilma, parece que ela foi a cartada perfeita da elite, porque assim, se você perguntar para mim, Fausto, o que que você acha que o país precisa para se desenvolver? A gente tem que se rebelar contra os interesses americanos. A gente tem que deixar de querer o lucro exacerbado das estatais. A gente tem que lutar contra a financiarização da economia e a exploração do capital, estendendo seus braços sobre todos os segmentos, impedindo as pessoas de gerarem riqueza. Eu acho que a gente tem que atacar a dívida pública, mas a gente tem que baixar juros e estimular o desenvolvimento da economia. E só até aqui eu repeti um monte de palavra do governo Dilma, então a impressão que eu tenho é que, cara, colocaram a Dilma simplesmente para ninguém poder falar o que pode funcionar nessa porra desse país, porque os caras vão falar, a Dilma tentou esse negócio aí. E a Dilma ela foi tão burra, mas tão filha da puta, mas tão. Que, que aí é só pra você dizer o que você pensa que teria que ser feito e todo mundo te chamar de Dilma, que você fala, vai tomar no cu de vocês, também não falam mais. Eu não quero mais ajudar nessa bagaça. E a estratégia é perfeita. Se eu tivesse do lado do poderoso da coisa, Estados Unidos, bilionários brasileiros, famílias tradicionais, descendentes das capitanias hereditárias, se eu fosse esse cara, eu ia adorar a Dilma. Ia ter ficado com um pouco de cagaço ali na época que ela estava perdendo o controle, mas a solução que Temer, que Jucá, que todo mundo arrumou aí, de fazer o teatro da Lava Jato e o teatro do. Maravilhoso. Agora sim, essa camada está completamente consolidada e vai ser muito difícil tirar de lá. Porque eu não acho que um Milley no Brasil sobreviveria até o dia da eleição, pelo menos pelo que eu estou entendendo que ele seja. Na Argentina, total, tanto que sobreviveu, né? Mas no Brasil acho que não sobreviveria. Alguém com o comportamento dele aqui tem que ter a costa muito quente. E tem que ter muito apoio. E aí eu fiz um post no Facebook, depois que ele fez o decretazo, né? Decretazo, afuera. E aí eu. Uma coisa que Devora e Lariana têm em comum, eles gostam de ver a gente se ferrando, né? Então, então, quando eu vejo alguma coisa que eles me mandam, que eles postam, não, o Devora já entendeu, ele não me manda a mim. Eu olho pro vídeo e eu falo, não quero assistir isso. Porque geralmente alguém vai se ferrar muito. E aí, quando eu tô vendo alguma coisa que não foram eles que mandaram, às vezes eu me pego pensando assim, pô, o cara vai fazer uma acrobacia, ele vai pular de skate, ele vai subir em cima do touro. Não, subir em cima do touro eu sempre assisto torcendo pro touro. Eu sempre assisto torcendo pra pessoa se lascar e eu dou risada quando a pessoa que vai mexer espontaneamente com um animal pra fazer uma travessura, quando essa pessoa se lasca, eu gosto. É, mas quando eu vejo alguém prestes a fazer uma acrobacia, algum movimento de risco, eu fico olhando e falo, cara, será que eu tô diante de um exímio?
acrobata que vai fazer aquilo que ele treinou e saiu a vida inteira para fazer, né? Se o cara colocou um recorte aqui do circo de Solé, do circo chinês, será que eu estou prestes a ver um movimento que requereu que o cara treinasse 8 horas por dia durante 10 anos para conseguir fazer? Ou será que eu estou prestes a ver alguém se esborrachando? A internet adora a gente se esborrachando. Será que vai dar ruim? Eu não vou ver isso, não. E geralmente eu não vejo. Porque eu acho que a gente deve se alimentar de coisas edificantes, enfim, mas cada um faz o que quer e assiste o que gosta. E eu tô olhando pro Milley com esse decretazo e eu tive uma sensação muito dessas, de estar vendo um desses vídeos, e aí eu falo, meu Deus do céu, será que eu tô vendo um gênio que passou a vida inteira se preparando para fazer isso que ele tá fazendo? Só que o se preparar não é ele querer, uma pessoa sozinha não quer nada. Então, se vamos supor que eu sou um arrombado e eu me encantei com a biografia do Hitler. E aí eu falo assim, nossa, eu vou fazer um negócio igual. Bora ali fazer o que o cara fez. Eu vou ser preso, porque existem dispositivos. De tanto que a sociedade quer que isso não aconteça mais, existem leis que me proíbem de querer isso. Mas vamos supor que essa lei não existisse, vamos supor que eu pudesse falar o que eu quisesse. A probabilidade de eu ir lá e chamar todo mundo para ir comigo e ninguém ir é muito grande. Por quê? Porque o líder, ele só é seguido quando existe interesse dos seguidores de ir para onde o líder está indo. É mais ou menos assim, se eu sou um guia turístico e eu recebo um grupo aqui em Aracaju, e aí esse grupo chega no ônibus de Aracaju, eu faço um acordo com eles. Eu sou o líder, ok? Vão falar, ok, bora ali pro Ceará. Ou vamos ali para Brasília. Você acha que alguém vai me seguir? Não, porque as pessoas não vieram para isso. Então, o que é preciso que se entenda é que se Putin não tivesse milhões de seguidores e muitos seguidores muito poderosos, e se os anseios dele não conversassem com os anseios da população de ver o Império Russo se reconstruindo e se tornando novamente imponente para cima de gente que só deixou eles humilhados ali durante décadas, se não houvesse esse interesse, ele não estaria ali até hoje. Se o Zelensky está perdendo essa guerra é porque não existe interesse em tentar lutar com esse poder. As pessoas elas seguem ou deixam de seguir, não porque o cara ele é extremamente eloquente, é porque existe interesse. E aí você fala assim, não, Fausto, mas alguém com uma lábia muito grande pode convencer um país inteiro. Para dar palco para essa pessoa, precisa haver interesse de que essa pessoa lidere. Sem apoio, não se consegue chegar à presidência da República e o Milei teve apoio. O fato dele ter apoio já diz muito. Hoje nós sabemos o que os apoiadores de Bolsonaro queriam fazer com o país. Por quê? Porque de fato fizeram. Hoje nós sabemos o que os apoiadores de Lula querem fazer com o país. Por quê? Porque estão fazendo. O Milei, ele falava determinadas coisas e não dava para saber o que os apoiadores dele queriam e não dava para saber o que ele queria. Porque se o Lucas chega para mim e fala assim, olha, o MBL ele quer a liberdade, mas para conseguir chegar ao poder a gente precisa de voto. E para conseguir fazer voto, eu preciso que um influencer do Nordeste diga que é um absurdo alguém do PT querer liberar as drogas. O, o grupo Movimento Brasil Livre, né, que é um partido que prega liberalismo, que luta contra essa estrutura que mantém o Brasil fudido do jeito que está, que tem dezenas, centenas de especialistas dizendo que tem que legalizar essa porra das drogas para acabar com o problema, para resolver o problema. Para conseguir voto, eles estão jogando, destilando ódio em cima de parlamentares que querem lutar pelo pela legalização das drogas. É absurdo! Todo mundo vai usar droga agora! E esse é o discurso de engajamento para conseguir voto da senhora de 75 anos que morre de medo de drogado. Então, o que o MPL quer? Eu não sei. Primeiro, ele precisa chegar lá e mostrar que ele só estava fazendo barulho de campanha mesmo. E para isso eu preciso de um livro amarelo, e para isso eu preciso dele no governo seguindo o livro amarelo. Aí no segundo mandato, talvez eu fale, caralho, esses caras são bons, vou votar neles. Então não é que Fausto jamais vai votar em alguém, é que eu não votaria no Milley semana retrasada, mês passado. Esqueci quando foi a eleição. E agora eu não tô vendo o que o cara tá falando, eu tô vendo o que ele tá fazendo.
E posso estar completamente errado na minha perspectiva. Mas aí eu não sei se esse cara tá com o apoio de muita gente que sabe que. E ele sabe que o Congresso não vai derrubar os decretos dele. Ele sabe que ele vai ter apoio. E ele fez um estudo para saber se a população tá com ele ou não. E se for isso, o Milei vai virar meu ídolo. Se ele tiver todo esse apoio, se ele estiver falando sério, se ele conseguir fazer a população segui-lo, e se ele conseguir os resultados que ele quer com o decreto que ele fez, e ficar claro que ele sempre soube, porque ele já tinha apoio, porque foi feito um estudo para isso, e que ele de fato quer o que ele está dizendo que ele quer, aí eu vou votar no cara na próxima eleição e vou pensar em me mudar para a Argentina, porque ela vai ficar melhor do que o Brasil em muito pouco tempo. É nesse nível. Não vamos dar pra Argentina, não, porque eu vou ter que escutar os caras dando risada com o Jota e eu vou ficar puto. Sim, sou preconceituoso. Cara, Rotes me estragou. Eu não consigo ver um argentino e não ter vontade de chamar ele de noob. E isso é preconceito, isso é burrice. Não consigo. O cara pode estar jogando bem. Se ele me escreve em espanhol, eu falo, puta, deu sorte, cara. Que merda. Mas, se o Milei ele não tiver o apoio que ele tem, que eu acho que ele tem, que eu acho que ele pode ter. Pera, vamos consertar. Se o Milei não tiver o apoio que eu acho que ele pode ter, por ele ter tido coragem de fazer esse decretaço, aí ele cai. Então o fato dele não ter caído até agora já é um grande sinal. Porque, assim, foi tão contundente o que ele teve coragem de fazer que o fato dele não ter caído até agora já é um grande sinal. Porque se o Congresso não tivesse com ele, ele já teria sido derrubado. Se a população não tivesse com ele, de fato, ele já teria sido preso. Ah, Fausto, mas o panelaço quer dizer porra nenhuma. Porque você que bateu panela contra e você que foi andar de moto a favor, você não é nada. Porque, assim, não basta você não gostar. As pessoas que de fato têm poder sobre o país, elas têm que apoiar. Então, por exemplo, se na época da pandemia, quando as pessoas estavam morrendo, você era contra Bolsonaro dizer que era só uma gripe, mas você trabalhava na van, você não podia falar, gritar em voz alta lá dentro que o cara estava matando pessoas. Não podia, porque você ia ser mandado embora. Então, assim, existem pessoas cuja fala importa e existem pessoas cuja fala não importa. Desculpa. Em volta de assembleia de acionista, de cotista, não adianta você comprar uma cota de R$ 10 e lá querer votar. Você vai ser um voto, você vai ser 1/1.300.000 avos, você vai ser 1/3.500.000 avos. Você falando assim, eu não quero que seja desse jeito, não conta. Assim, quem tem mais avos tem mais poder. Então, assim, donos de conglomerados econômicos, eles podem influenciar parlamentares e polícia e mobilizar a população para simplesmente pegar o Milei, enfiar ele na cadeia e você nunca mais escutar de Milei. Existe esse poder. O fato disso não ter acontecido até agora já me deixa surpreso. É como se a acrobacia que o cara tá fazendo no vídeo que eu tô vendo estivesse dando certo. E eu falo, caralho, esse cara é bom. Mesmo que ele se arrebente no final do vídeo, ele é bom. Então, o, o Lucas deve estar tendo espasmos de prazer ao ver isso, mas é admirável o comportamento que ele teve. E aí, muita gente vai dizer, mas estão matando o povo. Sim. Agora, cara, eu quero que vocês pensem comigo. Eu quero realmente que vocês façam esse exercício comigo. Eu dou aula de inglês, eu trago o capital do país inteiro, quiçá do mundo todo. Né? Tem gente que me paga dos Estados Unidos, tem gente que me paga na Inglaterra, gente que me paga de vários estados do país, então eu vou trazendo dinheiro aqui para mim. Aí tem o cara que compra pão, que tem o cara que acorda cedo para me fazer pão, esse cara compra trigo eh, importado, porque é mais barato, mas aí tudo que ele coloca no sanduíche vem daqui. Itabaiana recebe cenoura, recebe repolho não sei de onde, recebe o ovo de não sei de que lado. Vamos supor que eu quero fazer um exercício bem esticado mesmo. Vamos supor que o Milei fosse presidente do Brasil e ele falasse real não vale mais. E digo mais, vocês estão proibidos de fazer dinheiro circular. Não foi o que o Milei fez, pelo amor de Deus.
Estou criando um exercício. Eu não perdi a minha capacidade de dar aula de inglês, o padeiro não perdeu a capacidade dele de fazer pão, o dono da padaria não perdeu a capacidade dele de saber quem é que vende trigo, o cara que planta o repolho que vende pro cara de Itabaiana que vende pro cara colocar na salada. Ele não perdeu a capacidade de plantar repolho. O cara que transporta o repolho não perdeu a capacidade de transportar repolho. Aí vamos supor que eu acordo de manhã e o cara fala: não vou te vender pão, porque você não tem dinheiro, esse dinheiro aí falaram que não vale mais. Aí fala: não, mas pera, eu dou aula de inglês e eu gero riqueza. E eu não tenho dinheiro hoje porque o dinheiro derreteu, mas como eu gero riqueza, vai ter gente interessada no meu trabalho e eu vou gerar poder de troca com você. Então me dá um pão fiado, que a hora que a economia se estabilizar, a hora que tudo se estabilizar, eu te pago. Você vai ter crédito comigo. Então consiga crédito com o cara do ovo e consiga crédito com o cara do trigo. A Energisa, se não tiver dinheiro, ela vai cortar a energia de todo mundo? Não, porque as hidrelétricas continuam trabalhando, a rede de transmissão ela continua funcionando, e só porque não tem dinheiro hoje, não compensa a Energisa desligar todas as casas de Aracaju. No máximo, ela vai falar: olha, eu não consigo te cobrar agora, mas eu vou fazer a sua medição em kilowatts, e esses kilowatts vão entrar numa conta. O dia que ficar claro que dinheiro que a gente está usando, o que está valendo, como que está funcionando a coisa, é, a gente resolve. E eu posso ligar na Energisa e falar assim: se você quiser mandar seu filho aqui, o cara do setor de cobrança, se você quiser mandar seu filho, ou você vir aqui fazer uma aula de inglês para pagar. Antes dessa catástrofe toda, com 2 aulas eu pagava minha conta de luz. Eu te dou 2 aulas aqui e tá tudo certo. Eu posso fazer isso com o cara do pão. Escuta, você pode tentar alguma coisa na empresa lá que os meus alunos trabalham. A economia, ela se reestrutura. Então, tomem cuidado com os canais que já estão dizendo que o Milei está matando pessoas de fome, porque o dinheiro na Argentina ele já não vale nada. As pessoas elas deixam de produzir porque elas não querem trocar aquilo que elas produzem por um dinheiro que elas não sabem quanto vale e não sabem que compra. Eu sei que se um dia a economia estiver tão zoada ao ponto da gente não ter um dinheiro, eu não vou deixar de dar aula. Então, essa geração de riqueza, ela é muito importante. E eu sei que eu não vou deixar de ser dono de um percentual de metros quadrados dos fundos dos quais eu invisto. E eu sei que eu não vou deixar de ser dono da pequeníssima parte das empresas das quais eu tenho ações. Então, elas vão continuar gerando riqueza e eu vou continuar tendo direito a isso. Agora, se isso acabar, é porque aí já acabou. Aí eu não tenho que ter preocupação com o dinheiro mais, se dinheiro não existe mais. O que eu estou querendo dizer aqui é que se as pessoas começam a passar fome por causa desse decretazo, as pessoas estão passando fome por má vontade de todo mundo da sociedade de que as pessoas, de alguma forma, se alimentem. E não porque o dinheiro isso, ou porque o banco aquilo, ou porque não sei o que, não sei o que lá. E digo mais, se as pessoas, se a sociedade em si ela não fosse cruel ao ponto de não se importar com pessoas passando fome, as pessoas já não estariam passando fome na Argentina e no Brasil. E a questão da fome não é uma falta de recursos, não é falta de dinheiro e não é falta de capacidade de fazer comida para todo mundo, é falta de interesse. Eu sei que eu me perdi aqui na explicação, mas a, todas essas medidas do Milei, elas são boas a longuíssimo prazo, a longo prazo, velho. Mas, quiçá até a médio prazo já é bom. Mas o começo ele é muito impactante, porque você demanda uma rápida estruturação da sociedade. A sociedade ela tem que estar disposta a se readaptar, a se recolocar, a se reorganizar rapidamente. E se ela demonstrar essa intenção, significa que ela apoia as medidas e todo mundo querendo a mesma coisa aí dá jogo. É igual carnaval, se todo mundo quiser dar certo. Não adianta todo mundo querer e a prefeitura não pagar, porque aí não vai ter dinheiro para fantasias, não vai ter dinheiro para uma série de coisas, aí não vai acontecer. Aí não vai atrair dinheiro de turista. Eu não quero entrar nesse tema porque me dá nojo o carnaval. É, assim, o fluxo de caixa do carnaval, ele me dá ranço. Mas se todo mundo se dispuser e se a narrativa é a favor dessas medidas, e se a sociedade civil ela se organizar rapidamente para dizer, para explicar por que ele quer isso, as pessoas podem rapidamente se adaptar a isso e começar a reconstruir um país, e isso para eles vai ser maravilhoso.
qual é o, qual é o maior perigo do Milley hoje? O maior perigo do Milley hoje é quem não quer o que o Milley quer. O maior perigo são as pessoas que vão falar: a gente não quer liberalismo econômico, a gente quer tabelamento de preço, a gente quer barreira de entrada no mercado, a gente quer burocratização para dificultar tudo, a gente quer proteção do. Enfim, a gente quer que continue do jeito que está. E essas pessoas elas vão apelar para os sentimentos do outro. Esse cara está te matando de fome. Esse cara está impedindo que você coma. Esse cara está te proibindo de trabalhar. Esse cara está. Essa narrativa ela é muito poderosa, porque as pessoas podem acreditar e não se moverem no sentido que ele está tentando encaminhar a economia. E se esse grupo aqui, que acredita que não dá certo, não empurrar a carroça, que ele está pedindo para todo mundo empurrar agora, aí vai dar errado. A não ser que aqui você tenha uma elite com ele que não esteja se importando em todo mundo desse povo ficar passando fome até morrer de raiva. Ou passando raiva até morrer de fome. Então, tem um conflito de forças e Milley é quem menos importa. Eu não vou dizer que Milley é quem menos importa. Numa orquestra, você acha que o maestro sozinho ele faz uma sinfonia? Não. Se o maestro ele estiver tentando conduzir uma sinfonia e metade dos músicos não tiver a fim de fazer a sinfonia funcionar, ela vai funcionar, vai sair uma merda. Por quê? Porque o cara vai tentar, ele vai conduzir todo mundo a tocar um, dois, três, quatro, Beethoven, e o cara do violino vai ficar tocando galinha pintadinha ali. Vai dar merda, não vai dar certo. Ainda assim, as pessoas podem reconhecer Beethoven de tanta gente que tocou a sinfonia, e as pessoas podem tentar ignorar o ruído, e ainda assim terem um resultado positivo. Eu estou vendo que o Milley fez foi extremamente corajoso. O que eu estou completamente no escuro é, eu não sei o tamanho da elite que está seguindo o Milley, eu não sei o tamanho da elite que está com o Milley, e a elite é muito mais importante do que os plebeus. E eu não estou dizendo que humanamente eles têm mais valor. Eu estou querendo dizer que por eles serem donos do capital, eles têm mais poder de apoio. Eles têm. Quem pode investir mais na segurança de uma cidade? Um bilionário ou um fudido que nem eu? O bilionário pode comprar tanque de guerra, ele pode comprar torres de bateria antiaérea. Eu não posso, eu vou juntar as pedras que eu tenho em casa e falar ataca aqui em quem aparecer. Então, não é que eu, humanamente, valho menos do que o bilionário. É que o apoio do bilionário para defender a cidade, ele é muito mais importante. A gente não está sob ataque. Milley quer alguma coisa. A probabilidade dele conseguir o que ele quer depende muito mais do apoio das pessoas realmente poderosas dentro daquela sociedade, muito mais do que quem está fazendo barulho que não quer que aconteça o que ele quer que aconteça. Milley vai ter muito mais chance se, apesar de remédios amargos que ele deu para a economia, ele conseguir dar um docinho para cada um da população. Então, se a elite estiver de fato com ele, fazer o mínimo de populismo, o mínimo, mínimo, mínimo de populismo para as pessoas não morrerem de fome, para elas entenderem que agora elas vão ter que trabalhar de outro jeito, pode fazer a Argentina explodir. Por quê? Porque a Argentina é 10 vezes pior que o Brasil. O Brasil tem um problema e a Argentina tem um problema 10 vezes pior. Qual é esse problema? Uma pequena elite dona de tudo, uma camada média alta rentista que está com dinheiro em tesouro direto, fundo imobiliário, ações. E aí o cara, assim, ele gasta 8 mil para passar o mês, mas ele está fazendo 120 mil de dividendo e está passando férias no Uruguai e está tudo bem na vida dele. E aí ele fala, nossa, que absurdo, os preços não param de subir, nossa, que absurdo, não tem coisa no supermercado, nossa, que absurdo, tá todo mundo na merda. Mas como ele está ganhando 120 mil por mês e ainda está gastando 8 e está aumentando a riqueza dele, o cara não tem força para falar assim, para, eu não quero esse dinheiro, eu tenho nojo desse dinheiro que eu ganho. O ser humano não é assim. E aí, esse cara que tá ganhando 120 mil por mês, ele fala assim: eu posso abrir uma indústria, eu posso abrir uma empresa, eu posso abrir uma fábrica, eu posso começar a plantar trigo, eu posso fazer isso. Só que aí eu vou gastar 2 milhões e 400, 2 anos de rendimento. Eu vou gastar 2 milhões e 400 nesse negócio aqui para abrir, e aí eu vou ganhar 150 por mês. 150 mil, Fausto? Não, 150 reais. Porque a lei é tão filha da puta.
os tributos, as obrigações, as barreiras, a fiscalização, as propinas em forma de imposto abusivo, é tudo tão caro que o cara vai falar, cara, eu vou pegar 2.400.000, 2 anos da minha renda, vou abrir uma empresa, vou ter que trabalhar 60 horas por semana para minha empresa dar certo. Vou empregar um monte de gente que vai me odiar, vou me empregar um monte de gente que vai me processar e vou perder dinheiro correndo risco de falência. Vai tomar no cu que eu vou abrir empresa. E aí todo mundo que se forma nas escolas e universidades argentinas fala, vou ali procurar emprego. E tem um monte de cara que potencialmente poderia ser empregador que não é doido de abrir uma empresa na Argentina. Porque não existe segurança para isso. Para que que eu vou plantar trigo se a lei argentina permite que o governo me proíba de exportar, cara? Uma coisa que o Brasil deveria ter, é uma lei das reservas nacionais. Você precisa atender o mercado interno. Você precisa atender o mercado interno a preços razoáveis, porque o preço do arroz, comparado com a média nacional de renda, média de renda nacional, é pornográfico, não faz sentido. Então, deveria ter pelo menos uma cota para abastecimento nacional para segurar os preços baixos, mas, cara, quanto mais você produzir, mais você vende, mais rico você fica. Quer desvalorizar a moeda? Bora desvalorizar essa moeda, mas você precisa enriquecer o país. Só que a Argentina, protegendo seus bilionários e protegendo os interesses dos oligarcas e dos americanos, sucateou o negócio de um jeito que o cara que é dono da terra, ele fala, não sou doido de plantar aqui, eu vou perder dinheiro se eu fizer isso. E agora o Milei ele está chegando e dizendo, olha, por mim, vocês podem acordar na moeda que vocês quiserem, vocês vão negociar pelo preço que vocês quiserem. A gente está saindo de um bloco que não está nos favorecendo, porque o Mercosul para o Brasil eu acho que é maravilhoso, mas para a Argentina acho que é uma merda. Tem que ser honesto em relação a isso, embora a minha honestidade ela não seja calcada em conhecimento real. Posso estar falando uma grande merda aqui por falta de conhecimento. É uma opinião baseada em porra nenhuma. É, em recortes aleatórios aí que eu fui vendo. Eu acho que o Mercosul é ruim para a Argentina. Porque ela tem que negociar com a gente antes de negociar com o resto do mundo. E ela não pode, por exemplo, fazer o que o Brasil fez quando ela se recusou a fazer. A gente se submeteu a vender muito barato. Por quê? Porque a gente colocou muita tecnologia e muita excelência em produtividade. Então a gente pôde vender barato. E o vender barato possibilitou que a gente acumulasse muito recurso, muita riqueza, se desenvolvesse muito. Infelizmente foram só algumas poucas pessoas, mas é o que tem. E agora a comida ela vai virar uma coisa muito mais escassa do que ela já foi. E tanto o Brasil pode ganhar com isso, quanto a Argentina também. Então, é estranho você me perguntar quem é Milley hoje, porque não dá para saber se ele é um gênio ou se ele é um retardado. Porque eu olho para as coisas que ele quis e ele foi muito radical. Mas, por outro lado, eu acho que se ele não fosse tão radical quando ele está sendo, não funcionaria. Tem coisa. Tem um gestor que eu. Cara, eu admiro muito ele. Meu aluno há muito tempo, ele vai e volta, vai e volta. Quando ele precisa de inglês, ele vem, e depois ele aprende o que ele quer e desaparece. Mas é um amigo que eu vou carregar para a vida. Ele fala, cara, sob temperaturas, sob condições normais de temperatura e pressão, eu escuto todo mundo, eu quero que todo mundo opine. Eu motivo as pessoas sentindo que elas participam da tomada de decisão. Eu junto todo mundo e escuto as pessoas e falo a maioria das pessoas que é isso. Então, vocês acham que essa solução atenderia o máximo número de pessoas e não desagradaria, tanto não seria injusto demais com alguém? E quando todo mundo fala assim, ele fala, então é isso que a gente vai fazer. Só que quando tá sob pressão, quando o bicho tá pegando, quando a entrega tá atrasada, quando tá tudo errado, ele fala, galera, vocês vão ter que me obedecer e eu vou responder pelas minhas ordens. Mas vocês vão ter que fazer o que eu tô mandando. Faz isso agora. Faz isso, você faz isso. Depois, se der errado, o resultado é culpa minha. Se todo mundo fez o que eu pedi e o resultado deu errado, é culpa minha, eu não vou julgar vocês. Por enquanto faz, depois a gente vê. Então, ele fecha o espaço para o debate porque ele busca uma coisa que vai resolver. Só que dos dois lados você tem grupos ganhando dinheiro com a sua raiva. E esse grupo que ganha dinheiro com a sua raiva vai aproveitar toda e qualquer oportunidade para transformar qualquer iniciativa no ato de um fascista, no ato de um comunista, no ato de um. E esquece objetivamente o que está sendo tentado fazer, porque se perde completamente numa narrativa. Eu tive o desprazer de visitar o canal 247 e falei, eu quero ver que análise eles estão fazendo. E é exatamente essa porra. É 147 o canal, tá? Fiat,
147 está dizendo no canal dele o seguinte: é, esse cara aí, que é um Trump, que é um Bolsonaro, ele é um fascista, é autoritário, e ele tá colocando isso aqui. E aí todo mundo que segue esse canal não consegue entender o racional por trás das decisões tomadas, o que se quer, onde se quer chegar, qual é a estratégia. Não se discute a estratégia. Por quê? Porque é mal, e se é mal não tem que ser discutido. Só tem que tirar o cara. E não vão tirar o cara porque esses capitalistas aí é uns fé da puta. E isso gera ranço, e a ignorância das pessoas impossibilita enxergar uma solução para o país e lutar por ela. Estou dizendo que é só o lado da esquerda que é burro desse jeito, o da direita é muito pior. E a polarização, ela tende justamente às pessoas que têm mais interesse que a coisa continue como está. E aí eu encerro dizendo o seguinte: se a elite argentina enxerga maiores ganhos com a Argentina explodindo, se recuperando economicamente, se estabilizando financeiramente, recebendo investimento estrangeiro, abrindo a economia, aumentando produção e exportando horrores para qualquer um que queira comprar, se a elite enxergar que ela vai ganhar mais, o bem-estar da população vai ser um efeito colateral dos interesses dessa elite. Todo bem social que acontece no Brasil é um efeito colateral de interesse das elites de ganhar o deles. Às vezes, o interesse da elite fode com a vida do povo, que é o argentino nos últimos 15 anos, 20 anos, 30 anos. Talvez a elite olhe para o mundo agora e fale: a gente precisa lutar contra a França. Talvez a elite argentina olhe para os Estados Unidos e fale: a gente nunca pôde peitar o intervencionismo velado americano no nosso país, mas agora ele está tão fraco, ele está tão fodido, ele está tão lascado, ele está perdendo moral para os caras do Iêmen. Se tem um momento na história em que a gente pode peitar o interesse americano, é agora. E a gente pode fazer esse país explodir, a gente vai ganhar muito dinheiro com isso. Se essa elite quiser isso, neste momento da história, ela pode apoiar Javier Milei, e essa loucura, essa insanidade do Milei, ela pode dar fodentamente certo. Aí eu vou ter que aguentar o Lucas o resto da vida dizendo para mim que é o anarcocapitalismo que dá certo, que é o liberalismo total econômico que dá certo, e que a Argentina cresceu graças a isso, e ao Milei porque ele é anarcocapitalista. E eu vou ter que falar, beleza, porque eu passei os últimos 10 anos escutando gente falando que foi graças ao Lula que ele comprou um carrinho parcelado de 72 vezes. Eu fiquei os últimos 15 anos escutando, os últimos 10 anos escutando que foi graças ao Lula que ele conseguiu comprar a casinha dele e se formar no FIES. Ele tá devendo pro FIES e perdeu o apartamento, mas foi graças ao Lula, que fez ele perder tudo foi o Bolsonaro. O Brasil é muito engraçado, cara. Mas a política econômica do Lula, ela foi destrutiva, ela nunca quis construir nada. Ela só surfou o boom das commodities porque a China estava crescendo sem parar. O que o Milei está querendo é uma coisa construtiva para o país. Então, dar certo na mão do Lula foi um efeito colateral do momento, da onda que ele estava surfando. E foi sem base, foi sem estrutura. Por isso que colapsou, por isso que ruiu na Dilma. A loucura que o Milei está fazendo pode chamar para ele o apoio da elite para executar um projeto de país que pode tirar a Argentina da merda. E aí, daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, a gente pode ver a Argentina muito forte, e aí os argentinos vão estar falando El gigante acuerdo. Foi piada. É, daqui 5 anos você pode ver a Argentina gigante e falar: esses caras ricos com J, por que eles estão dando certo? E aí eles podem ser inalcançáveis, porque eles são pequenininhos, eles são ricos, organizados, todo mundo trabalhando, eles são qualificados ali. Se eles começarem a trabalhar e vencer essa financiarização que deixou eles sangrando dinheiro para a elite que mora no Uruguai hoje, se consertar isso, se a elite que está no Uruguai falar assim: porra, eu posso morar em qualquer outro lugar ganhando muito mais, colocando essas pessoas para trabalhar e para melhorar a condição de vida delas. Aí eles podem passar por uma fase de recuperação tremenda. E aí, se você me pergunta o que eu acho que vai acontecer, eu não sei. Mas se você pergunta pelo que eu tô torcendo pelo Milei.
eu não sei se eu simpatizo com ele ainda, mas eu tô torcendo pra loucura dele dar certo. Não tem quando você vê um cara empinando uma moto e você fala assim, não, quando o cara empinando uma moto, eu torço pro cara levar um capote, eu confesso. É igual animal. É porque eu tenho ranço de barulho de escapamento. Você veja um cara empinando uma moto com escapamento silencioso, eu fico torcendo pra acrobacia dar certo. Se faz barulho, se fica pipocando, eu torço pro cara cair. Eu tô fazendo uma confissão aqui dos meus valores. Se você. Eu tô vendo um cara prestes a iniciar uma acrobacia exibicionista. Se vocês me perguntarem o que eu quero que aconteça, eu quero que dê certo. Eu quero muito ver a Argentina crescer. Porque, do mesmo jeito que a gente tem que estudar a elite e a financiarização da, da economia, que é basicamente um rentismo desenfreado e um pobrismo político, do mesmo jeito que você vê isso na Argentina, aqui também tem no Brasil. E quando você entende a Argentina, você entende a dinâmica do Brasil porque ela tá exagerada. Você fala, caralho, não podia ser assim. E assim, por que eu tô torcendo pelo Milei? Porque se der certo na Argentina, essa, esse nojento desse MBL que fica fazendo você ficar com raiva do parlamentar que defende a legalização da droga. Ainda bem que é no YouTube, porque se tivesse numa lan house, eu tinha levantado pra dar um tapa na orelha dele quando eu escutei isso. Imagina jogar Hots na Lan House, eu tava preso faz tempo. É, eu tô torcendo pra Argentina dar certo, porque se a gente ver a Argentina dar certo, a gente vai ficar com inveja. Se a gente ficar com inveja, a gente vai tentar entender o que eles fizeram. E se a gente entender o que eles fizeram, tendo um exemplo no mundo real de como que a coisa funciona, a gente pode fazer aqui e pode dar certo. Se os Estados Unidos estivesse com o mundo nas mãos, como ele teve até 3 anos atrás, eu duvidaria que isso acontecesse. Mas os Estados Unidos está tão fraco e o mundo está precisando tanto de alguém que tenha a geração de riqueza desvinculada à guerra, que talvez a gente tenha muito, muito a ganhar com isso. Tudo que eu falei aqui são meras especulações. Todas essas falas aqui vêm de alguém que deu tudo isso de aula durante essa semana e que ficou estudando tudo isso daqui ao longo da semana toda. Aliás, eu não falei dessa menina. Cara, eu tava vendo esses vlogzinhos aqui. E eis que eu me deparo com uma menina que tá chorando as pitangas dela, falando que em 2023 ela não conseguiu independência financeira, mas pelo menos ela conseguiu o autógrafo do ídolo dela. 卡的亲笔签名，为我用一个 E olha quem é o ídolo dela. Eu achei isso tão bonitinho, tão bonitinho. Porque a gente não fala chinês, mas a gente não tem ideia do quanto determinadas coisas que a gente faz não dependem de idioma. Então, Ronaldinho jogando, Kaká jogando, Romário jogando, Ayrton Senna correndo, são coisas que vencem a necessidade de se expressar através de palavras. E aí você vê uma menina aleatória num país aleatório que tem no quarto dela um monte de pôster e tem o autógrafo do Kaká. Cara, a menina fala que esse ano ela não conseguiu o que ela mais almejava, que era a independência financeira e econômica dela, mas ela coloca como um achievement na vida dela, como uma grande realização na vida dela, ter conseguido um autógrafo do Kaká. E aí você olha para isso e você fala, nossa, que lindo, que legal, que orgulho. E aí você dá hate na menina que ficou 3 dias na frente do estádio pedindo foto com a Taylor Swift. Deixa as pessoas terem ídolos, é importante. Mas não tenha. Você não tem. E se tiver, não conheça, porque o dia que você conhecer os seus ídolos, você vai ficar frustrado. Bom, essas foram as reflexões. Por hora é isso. Vamos torcer pela Argentina, vamos torcer pelo Brasil, vamos torcer para o mundo não acabar, para a gente poder colher os frutos do que a gente está plantando. Por hora é isso. Um grande abraço.